Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar do conceito de disciplinas de acesso e vamos aplicar esse conceito sobre algumas estruturas de dados. E com isso a gente vai gerar a estrutura de dados que a gente vai denominar fila, tá certo? Então vamos ver isso com mais calma. Bom, muitas vezes é útil a gente impor, para a manipulação de uma certa estrutura de dados, restrições quanto à visibilidade de seus membros ou quanto à ordem que deve ser respeitada para se efetuar algumas operações, como por exemplo a de inserção, de retirada de um elemento. Essas restrições vão permitir que a gente consiga modelar de forma mais coerente operações, processos do mundo real. Então, com o avanço dos estudos da estrutura de dados, então muitas disciplinas de acesso foram propostas e implementadas. Neste caso, a gente vai destacar aqui dois casos que são os mais importantes da aplicação de disciplinas de acesso sobre a estrutura de dados lista. E esses casos são denominados filas e pilhas. Então, a gente vai começar estudando as filas, mais especificamente vamos trabalhar a implementação sequencial de filas. Então, uma fila ela é uma lista com restrições de acesso sobre as operações de inserção, consulta e retirada. Sendo mais específico, eu vou pegar a minha lista e vou arbitrar extremidades. Então, vou ter o início da minha lista e o fim da minha lista, que eu vou associar o início e o fim da minha fila. Sobre o início da lista, eu vou aplicar as operações de consulta e retirada de elementos. Sobre a extremidade fim da minha lista, da minha fila, eu vou aplicar a implementação das operações de inserção, ou da operação de inserção, para ser mais específico. Bom, isto vai levar ao que a gente denomina critério FIFO, que é uma abreviação da expressão em inglês First In, First Out, que nada mais é do que indicar que o primeiro item que entra é o primeiro item que sai. Tá bom? Então, um modelo que a gente pode associar a uma fila é uma fila de atendimento, por exemplo, num guichê. Então, eu tenho lá a pessoa que está no balcão, que vai atender a nossa fila, ela vai poder consultar ou retirar apenas o primeiro elemento da fila, a pessoa que chegou primeiro. Se porventura chegar outra pessoa na fila, ela vai se posicionar após o último que ali estava. A única observação que se faz é que no modelo formal não há opção de abandono da fila. Ou seja, só o primeiro elemento pode sair. Isso não acontece no mundo real. Então, eu posso chegar numa fila e esperar pelo atendimento por um dado momento. Ao perceber que o atendimento está demandando mais tempo do que eu tenho disponível para a execução daquela tarefa, eu posso abandonar a fila. Isso não vai acontecer no modelo formal que a gente vai estudar. Então, a gente tem ali uma representação visual, gráfica da nossa fila, e isso serve para que a gente perceba que uma fila, como é uma estrutura linear, ela pode ser muito bem armazenada em um vetor. Só que para tornar essa implementação em vetor mais eficiente, a gente vai utilizar o que a gente vai denominar como cursor início, que vai ser utilizado para a gente saber a posição no vetor sobre a qual a gente deve fazer consultas e retiradas, e a gente vai ter o que a gente vai denominar cursor fim, que vai ser um índice no vetor onde a gente vai saber a localização, através do qual a gente vai identificar a localização do último elemento, para poder efetuar inserções na nossa fila. Ainda nessa linha, visando tornar mais eficiente a implementação das operações, a gente também vai se valer de um campo a mais, que a gente pode denominar, por exemplo, N, que vai armazenar a quantidade de elementos na nossa fila. Nesse caso, então, a gente tem aqui um exemplo, um vetor estático com capacidade para armazenamento de 7 elementos. Em um dado instante de execução, a gente tem 4 elementos nesse vetor, a gente vê isso pelo valor que está sendo armazenado em N. E a gente tem ali o nosso cursor início com o valor 0 nele, que indica o índice do primeiro elemento na nossa fila. A gente tem ali o cursor fim com o valor contido nele 3, que vai indicar o índice do nosso quarto elemento na fila, ou o último, tá certo? E a gente pode implementar desse jeito facilmente operações. Então, por exemplo, se eu quero saber se eu tenho espaço para uma nova inserção,
eu sei que a quantidade máxima de elementos passíveis de ser armazenada é 7. E aí eu verifico N. Se N, né, for inferior a 7, eu posso inserir elementos. Como que eu faço a inserção? Eu simplesmente vou incrementar o valor de fim, né, e aí eu utilizo esse para acessar a posição que eu vou atribuir o valor que vai ser inserido. Se porventura eu tiver a intenção de fazer uma consulta em um elemento da fila, eu posso verificar se ela não é vazia, olhando o valor de N. Se ela não for vazia, eu venho e utilizo o valor de início para acessar o primeiro elemento da minha fila. Se porventura eu quiser fazer uma retirada, eu simplesmente vou atualizar o valor de início. Claro que tanto em uma inserção quanto em uma retirada eu preciso atualizar o valor de N. Tá certo, pessoal? Bom, só que aí qual o problema com essa proposta? Bom, eu não quero que vocês considerem, no caso da identificação de um problema, o fato de que a gente está utilizando um vetor estático para o armazenamento. Que eu sei que isso vai gerar, né, um consumo de memória constante, mesmo quando você não tem nenhum elemento na sua fila. Isso vai gerar a possibilidade de um estouro na representação. Então, dependendo do tamanho que você declarou o vetor de elementos, você pode, né, precisar de um elemento a mais do que o tamanho do vetor e não conseguir inserir. Mas vamos abstrair esses problemas, eles vão ser tratados mais para frente. Então, com essa abordagem, vocês conseguem identificar um problema nessa proposta? Aí, bom, esse desenho aqui, nessa representação gráfica, vai permitir que vocês visualizem caso ainda não o tenham feito. Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu quero inserir um novo elemento na minha fila. O que eu vou fazer inicialmente? Verificar o conteúdo de N. Então, no caso, eu tenho um vetor com capacidade de armazenar 7 elementos, para armazenar 7. Tenho em N o valor 6, então eu posso fazer uma inserção. Tenho espaço. Beleza. Como que eu vou proceder? Eu vou incrementar o meu cursor fim e vou utilizá-lo para armazenar nesta posição o valor a ser inserido na minha fila. E, claro, atualizar o valor de N. Certo? Agora, vamos imaginar que na sequência eu quero fazer uma retirada de um elemento da minha fila. Vou lá utilizar, né, o conteúdo do meu cursor início e vou incrementá-lo. Atualizar ele. E aí esta área agora que antecede, né, o índice contido em início é uma área que está livre, né, no meu vetor e pode vir a ser utilizada para a inserção de um novo elemento na minha fila. Claro que eu preciso atualizar também o valor de N. Mas nesta situação aqui, eu tenho uma área disponível no vetor, mas não consigo, com a abordagem de apenas, né, verificar o conteúdo de N e utilizar o índice, né, contido no meu vetor fim para incrementá-lo e inserir um novo elemento. Então, este é o problema da abordagem. Eu tenho área no vetor disponível, mas não posso inserir apenas incrementando o valor de fim e colocando nessa posição o valor a ser inserido. Bom, só para destacar então a área ali, né, está sendo perdida com essa abordagem. O que a gente vai fazer? A gente vai enxergar o nosso vetor como sendo uma estrutura circular. Então tem aqui uma representação gráfica para facilitar isso. Então a gente está vendo aqui, né, que o nosso cursor início vai ter contido nele o valor max menos 3. Aí temos a representação circular aqui do vetor para facilitar a nossa visualização. E temos lá o valor de fim como sendo 1. Então está ali a sua representação circular. Com isso, a cada nova inserção eu vou incrementando o fim. A cada nova retirada eu vou incrementando o início. E aí, tanto fim quanto início, quando chegarem a max menos 1, eu passo o valor para 0. Tá? Então esse seria o truque para considerar o nosso vetor uma estrutura circular. Então está aqui, né? O truque de implementação se resume a fazer o cursor de inserção sempre que chegar a max menos 1, a assumir 0 no próximo incremento. Tá, tudo bem, mas efetivamente, como que eu faço isso na minha implementação? Lembre-se, pessoal, do operador %, disponível na linguagem C, que ele vai obter o quê? O resto da divisão inteira. Então o detalhe está no seguinte, né? Esse operador ele vai permitir que, pensem comigo, vamos imaginar que max tem um valor 10. Então eu posso armazenar até 10 elementos no meu vetor. Os índices válidos nesse vetor vão de 0 a 9. Qualquer índice válido
ao ser dividido por max, vai resultar no próprio índice. Então vamos lá. 0. Qual é o resto da divisão de 0 por 10, no nosso exemplo? 0. Se eu pegar lá o k igual a 5, então qual é o resto da divisão de 5 por 10? O próprio 5. E isso vai valer até o 9, né? Então o resto da divisão de 9 por 10 é 9. Agora, quando o meu índice estiver lá no último índice válido, que é o 9, eu incremento, ele vai chegar a 10. Qual o resto da divisão de 10 por 10? 0. Pronto. Então esse é o nosso truque de implementação. Agora, né, que a gente já tem esses conhecimentos necessários, né, a gente pode definir, né, e implementar o nosso tipo abstrato de dados fila sequencial sem nenhum problema. Para facilitar a nossa abordagem, como de costume, né, a gente vai considerar uma fila de valores inteiros. Bom, pessoal, então agora a gente vai definir o nosso tipo, que a gente vai denominar fila underline sec, né, nossa fila sequencial. E esse tipo nada mais vai ser do que uma estrutura com 4 campos. Então tem o primeiro campo ali que eu estou denominando n, que vai armazenar o tamanho, né, o valor correspondente ao tamanho da nossa fila, ou seja, a quantidade de elementos na fila. Depois temos um campo que estamos dando o nome início, né, que vai conter o índice do nosso vetor, onde se encontra o primeiro elemento da nossa fila. E vamos ter o campo fim, que por sua vez contém o valor do índice, onde se encontra o último elemento da nossa fila no vetor. Para finalizarmos, então, temos ali um campo que nada mais é do que um vetor de elementos do tipo da nossa fila. Então, nossa fila, no caso, é uma fila de inteiros, então temos um vetor de inteiros. Nesse caso, estamos, né, especificando que esse vetor vai ter a capacidade de armazenar max elementos. Max nada mais é do que uma macro que foi definida anteriormente. Então, tivemos antes, né, define, max e um valor, por exemplo, 100. Então, a gente está especificando que o nosso vetor tem capacidade para armazenar 100 inteiros. Logo, nossa fila de inteiros vai ter, no máximo, 100 elementos. Tá certo? Agora, a gente tem um protótipo das funções que vão implementar as operações básicas. Então, começando ali, nós temos cria fila, né, que vai receber o endereço de memória de onde se encontra uma estrutura que representa uma fila sequencial. Nesse caso, o que a função cria fila vai fazer? Ela vai inicializar adequadamente, né, os campos da nossa estrutura que representa a fila. Depois temos a função evazia, né, que recebe também uma referência para a estrutura que representa a fila. Poderíamos ter ali, ao invés de um ponteiro, apenas fila sec, mas aí ocorreria uma cópia de todos os elementos. Né? Imaginem que eu tivesse max com valor 1000, por exemplo, e que os nossos elementos não fossem inteiros, a gente podia ter registros. Imagina fazer a cópia de todos esses elementos para um parâmetro formal. Por que não apenas informar onde na memória se encontram esses dados? Então, por isso que a gente tem ali um ponteiro em evazia. Evazia vai retornar um inteiro que vai representar um lógico, que vai indicar se a fila é ou não vazia. Depois temos tamanho, né? De uma forma análoga ao que foi explicado em evazia, passamos o ponteiro para a estrutura e a função tamanho retorna a quantidade de elementos que se encontram na fila. Depois temos ins, né? A função ins, que implementa a operação de inserção de um elemento na fila. Optamos por colocar o valor void, né? E vai receber o endereço de onde se encontra a estrutura que representa a fila em memória e o valor inteiro que deve ser inserido nessa fila. Depois temos o protótipo da função cons, que implementa a operação de consulta. Então, informamos aonde na memória se encontram os dados da fila e a função vai retornar o valor contido no primeiro elemento. Depois temos a função hat, tem o tipo de retorno void e vai ser responsável por retirar o elemento que se encontra na fila, no caso, o primeiro, o mais antigo, né? E aí, para isso, a gente vai informar o endereço de memória onde se encontra a estrutura que representa a fila. Por fim, temos a função conshat, que retorna o inteiro e recebe o endereço de memória onde se encontra a estrutura que armazena os dados da fila. O que a operação consulta retirando faz? Ela vai retirar um elemento da fila e vai retornar o valor deste elemento. Tá certo? Bom,
Então agora eu vou solicitar que vocês implementem a função criaFila no nosso tipo abstrato de dados fila sequencial. Tempinho para vocês. Vamos então à implementação. Então, efetivamente, criar uma fila é estabelecer valores iniciais válidos, coerentes para os nossos campos, né, da nossa estrutura. Então, efetivamente, alguns são intuitivos, né? Por exemplo, uma fila que eu acabei de criar não tem inicialmente nenhum elemento. Então, eu vou atribuir a n o valor 0. Depois, a gente deve pensar, quando fizermos a inserção de um elemento na nossa fila, a gente viu que a gente usa o índice contido em fim e incrementa esse índice para, né, sabemos qual é a posição válida para na inserção e efetuamos a inserção. Efetivamente, o primeiro índice, né, válido vai ser o 0, para a gente utilizar, né, esse nosso vetor. Então, que índice devemos colocar em fim para que, ao ser incrementado, vamos chegar ao valor 0? Menos 1. Tá certo? Então, vamos inicializar o campo fim da nossa estrutura, que representa os dados da nossa fila, com menos 1. No caso do início, quando a gente faz uma consulta, né, inicialmente a gente vai começar a armazenar elementos no índice 0 do vetor. Então vai consultar sobre o 0. Se a gente for fazer uma retirada, a gente vai, né, se deslocar do índice 0 para 1 inicialmente. Tá? Então, os valores adequados para inicializarmos os campos é 0 sendo, né, armazenado em n, em início, e menos 1 em fim. Tá bom, pessoal? No vetor a gente não precisa se preocupar com nada, porque à medida que a gente for fazendo manipulações, vamos sobrescrevendo o lixo que inicialmente se encontra nessa área de memória. Então temos ali a atribuição de 0 para o campo n, início, e a atribuição de menos 1 para o campo fim. Tá certo? Então agora eu solicito que vocês implementem a função evazia no nosso TAD fila sequencial. Tempinho para vocês. Vamos lá então, pessoal, a implementação. Então, nesse caso, eu só preciso o quê? Consultar o valor contido no campo n. Se n tiver 0, a minha fila é vazia. Se n tiver um valor diferente de 0, a minha fila não é vazia. Então, eu simplesmente posso retornar n negado. Concordam? Então, é isso que eu faço. Tá bom, pessoal? Então, seguindo adiante, agora eu peço que vocês implementem a função TAN no nosso tipo abstrato de dados fila sequencial. Tempinho para vocês, agora está tranquilo, né? Então, efetivamente, eu preciso apenas fazer o que, pessoal? Retornar o conteúdo do campo n. E é isso que eu faço. Tá certo? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês implementem a função de inserção de um elemento no nosso tipo abstrato de dados fila sequencial. Ah, não travou não a máquina de vocês, não é um problema com a internet. Só para a gente descontrair um pouquinho. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, um tempinho para vocês. E agora então vamos à implementação da inserção. Então a primeira coisa, né? Para inserir um novo elemento na fila, eu preciso me certificar que o quê? Existe espaço na fila. Então para isso, né, eu vou utilizar o conteúdo do meu campo n. Tá? Então, se n for igual a max, né, capacidade máxima de armazenamento do meu vetor, significa o quê? Que minha fila está cheia. E aí eu vou informar isso ao usuário. No caso da nossa implementação, eu vou optar por finalizar a execução do meu programa. Bom, se eu não entrei no if, então eu tenho espaço para inserir um novo elemento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o índice fim. E aí eu já utilizo esse índice para inserir um novo elemento? Não, lembre-se que a gente tem que visualizar o nosso vetor como sendo uma estrutura circular. Então eu vou incrementar o conteúdo de fim e vou dividir por max e vou pegar o resto da divisão e armazenar, enfim, atualizando o valor do meu campo fim. Então está ali, fim vai receber o quê? O que eu tinha em fim incrementado de uma unidade, o resto da divisão disto por max. Porque aí se eu tenho, por exemplo, em fim, max menos 1, né, que é o último índice válido. Quando eu somo 1, eu passo a ter max. E eu pego o resto da divisão inteira de max por max, que é 0. E aí eu volto
o meu cursor fim para o início do meu vetor. Tá bom, pessoal? E assim não desperdiço ou subutilizo nenhuma área e não atribuo um índice inválido para fim. Após isso, aí sim, eu posso usar o novo índice que eu tenho agora no campo fim para indexar o meu vetor e atribuir a esta posição o valor v recebido em minha função de inserção. Por fim, eu preciso agora só atualizar a quantidade de elementos que eu tenho na minha fila. Tá certo, pessoal? Então, eu incremento o conteúdo do campo N. Agora, pessoal, eu vou pedir para que vocês implementem a função cons, que implementa a operação de consulta de um elemento no nosso tipo abstrato de dados fila sequencial. Bom, pessoal, então vamos à implementação da nossa função cons. Para que eu possa fazer uma consulta em uma fila, eu preciso que essa fila não seja vazia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na implementação da nossa função é verificar se a nossa fila é vazia. Para destacar aqui para vocês que, para ter uma maior eficiência na execução da nossa função cons, é interessante que eu acesse diretamente o campo N, tá? Para não ter uma mudança de contexto. Então, eu fiz uso aqui da chamada para a função para destacar esse detalhe. Então, no caso da nossa implementação, se eu constatar que a minha fila é vazia, eu entro no if, informo isso ao usuário e eu fiz a opção pela finalização da execução do meu programa com o meu exit. Agora, se eu não entrei no meu if, tenho o meu else, aí o que eu vou fazer? Eu vou retornar apenas o elemento do meu vetor indexado com o conteúdo do campo início da minha estrutura. Tá bom, pessoal? Aí só um outro detalhe, né? Como eu tenho um exit aqui, eu não precisaria desse else, né? Porque só se eu não entrar no if que efetivamente eu vou executar esse return. Tá bom? Então o else ele pode ser descartado nesse caso. Seguindo adiante, então, pessoal, tenho agora a solicitação para que vocês implementem a função hatch, né? Que por sua vez, corresponde à operação de retirada de um elemento no nosso tipo abstrato de dados fila sequencial. Um tempinho para vocês. Agora vamos então à implementação da nossa função hatch. Efetivamente, eu só posso retirar um elemento de uma lista não vazia. Então, de forma análoga ao que nós vimos na função cons, eu vou verificar, né, se a fila é vazia. Aí só lembrando, né, que eu poderia ter feito o acesso direto ao N aqui para tornar mais eficiente a execução da nossa função. Se eu entrei no if, de forma análoga ao que nós vimos na função cons, eu informo isso ao usuário, então vou dizer que ocorreu um erro, né, retirada de uma fila vazia, e vou fazer também a opção por finalizar a execução do meu programa. Então temos ali o nosso exit. Tá? Notem que o valor de retorno que eu estou colocando no exit é distinto porque os erros são distintos. Né? Antes nós tínhamos o valor 2 sendo associado ao exit e ele estava indicando que era uma consulta em uma fila vazia. Agora temos a tentativa de retirada em uma fila vazia. Se eu não entrei no if, significa o quê? Que eu estou retirando um elemento de uma fila não vazia, então retirada válida. Então tenho o meu else, e aí no caso eu vou ter um bloco dentro do else. O que eu vou fazer? Eu preciso então atualizar o valor que eu tenho em início. Então eu vou incrementar início. Porém, aqui cabe a mesma ressalva feita no incremento de fim. Então vai chegar em algum momento que o meu início vai chegar ao valor max menos 1. Então, como próximo valor, ele vai ter que ter o valor 0. Então, eu vou fazer o uso do mesmo artifício que nós vimos implementados na função ins. Então, ao incrementar o meu início, eu pego o valor resultante e faço uma divisão por max. E verifico o resto da divisão. Eu vou fazer essa divisão com 1%, né, que vai me dar o resto da divisão inteira. Se, porventura, o índice que eu tinha, o valor que eu tinha em início, era equivalente a max menos 1. Ao incrementá-lo, eu tenho max. Ao pegar o resto da divisão inteira de max por max, eu tenho 0. Então, o próximo valor para início, quando ele tem o valor max menos 1, é 0. E aí eu estou considerando meu vetor como cíclico. Tá bom, pessoal? E aí eu atualizo o valor de início. Então, está ali. Ó. Início vai receber início mais 1, né, o resto da divisão inteira de início mais 1 por max. Tá bom?
Depois que eu fiz essa atualização, aí sim, eu só preciso o quê? Decrementar a quantidade de elementos na minha fila. Isso eu vou fazer o quê? Atualizando o valor do campo N. Então tá lá. Agora eu só fecho o bloco do meu else, finalizei a implementação da minha função head. Agora eu vou solicitar a vocês que implementem a função cons_het. Então, ela vai implementar a operação de consulta retirando, né? Então, tempinho para vocês. Vamos à nossa implementação. Então, efetivamente, o que eu tenho que fazer? Uma consulta e uma retirada. Tanto na consulta quanto na retirada, nós vimos que precisamos nos certificar de que a lista não é vazia. Então, começo a implementação fazendo essa verificação. Se eu constatei que a lista é vazia, eu vou informar esse usuário de forma análoga às nossas abordagens anteriores. Eu vou optar por finalizar a execução do meu programa. Agora, se eu não entrei no meu if, significa que eu estou tentando, né, consultar e retirar um elemento de uma fila não vazia. Eu vou para o meu else. Efetivamente, né, vou ter um bloco ali. O que eu vou fazer? Vou utilizar uma variável local do tipo do elemento da minha fila e vou armazenar nessa variável local o valor que eu tenho contido no primeiro elemento da minha fila. Fiz esse armazenamento, salvei o valor, aí agora eu posso atualizar o valor do campo início, né, me deslocando, aí lembrando, né, mesma verificação, se eu atingir, né, um índice inválido, eu retomo para o valor 0. Depois que eu atualizei, aí o que eu faço? Vou atualizar agora o campo N, né, que contém a quantidade de elementos. Agora eu simplesmente retorno o valor que eu tenho armazenado na minha variável V e fecho o bloco do meu else. Tá bom, pessoal? Por fim, agora eu vou pedir que vocês implementem, né, no nosso tipo abstrato de dados fila sequencial, utilizando recursividade, a seguinte operação. Tenho ali, né, gera fila. Então, essa nossa função vai retornar um vazio, um void, não vai ter tipo de retorno, né? E vai receber como parâmetros o endereço de memória de uma estrutura do tipo fila sec e 2 inteiros, com os identificadores respectivos M e N. O que essa função vai fazer? Ela vai, né, se utilizar das operações que nós vimos previamente, né, nós implementamos no nosso tipo abstrato de dados fila sequencial, e vai produzir uma fila de inteiros correspondendo aos valores contidos no intervalo fechado delimitado por M e N. Tá bom, pessoal? Então, tempinho para vocês. Bom, pessoal, então vamos à implementação propriamente dita da nossa função geraFila. Então, efetivamente, eu tenho uma função recursiva, vou precisar de um critério de parada, um passo recursivo. Mas antes disso, eu só quero destacar que eu vou verificar dentro da minha função se o intervalo fornecido é válido. Ou seja, eu vou verificar se o valor de M não é maior que N. Tá bom? A primeira coisa que eu faço é isso. Se M tiver um valor maior que N, eu tenho um intervalo inválido. Então, informo isso ao usuário e vou optar pela finalização da execução do meu programa. Agora, se não, né? Se eu tenho um intervalo válido, aí o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou para o meu critério de parada. Então, efetivamente, gerar fila não vai ter um trecho não recursivo quando eu tiver um elemento só no meu intervalo. Quando o valor de M for igual a N, aí eu vou criar a fila e inserir esse único valor na minha fila. Então tá lá. Se M igual a N, tenho só um elemento no intervalo, aí eu crio a fila e insiro esse único valor. Então tanto faz inserir M quanto N, porque, né, ambos têm o mesmo valor, esse que eu verifiquei na expressão lógica que controla o meu if. Usei o M por quê? Porque M de Marcelo, uma letra bonita, tranquilo? Então, inseri aquele valor. Ali a gente tem, então, nosso critério de parada. Qual é o passo recursivo? Então, se eu tenho um intervalo válido, não tenho só um elemento nesse intervalo, o que eu vou fazer? Eu tenho uma chamada recursiva. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou aproximar meu N do meu M. Porque lembre-se que numa fila eu tenho uma ordem de inserção. Então, o primeiro elemento desse intervalo deve ser o meu primeiro elemento da fila, né?
Então, no caso de uma chamada com o valor de N1 e N3, eu vou ter que ter uma fila com o primeiro elemento com o valor 1, segundo com o valor 2, terceiro com o valor 3. Então, eu vou aproximar N de M. Então, eu vou fazer uma chamada recursiva para gerar a fila, passando agora F, M e N menos 1. Tá certo, pessoal? Então, eu aproximo o valor de N do meu M. Quando eu voltar dessa chamada, aí sim eu vou inserir na minha fila, né, apontada por F, o valor N. Tá? Fecha o bloco do meu S. Então, vamos simular aqui. Vamos imaginar a primeira chamada lá para meu gera fila da função com valor 1 para N, 3 para N. Aí eu entro. Primeiro, aí eu olho. 1 é maior que 3? Não, não entro no if. 1 é igual a 3? Não, não entro no segundo if. Venho para o else. Aí eu chamo gera fila para F, agora 1 e 2, né? Porque é 3 menos 1. Então eu chamo para 1 e 2. Aí volto. Primeiro if. 1 é maior que 2? Não, não entro no primeiro if. Venho para o else. Segundo if. 1 é igual a 2? Não é igual. Não entro no segundo if. Venho para o else. Chamo gera fila, passando F novamente, M e agora 1, né? Que eu tenho 1 aqui e 2 menos 1. Então eu chamo para M igual a 1 e o meu N que eu vou receber também é 1. Aí eu venho. 1 é maior que 1? Não, não entro no primeiro if. Vou para o else. 1 é igual a 1? É. Então eu entro no meu segundo if, aí eu crio a fila e vou inserir na fila 1. Fechei aqui, volto, né, para o meu contexto, onde o N era 2, vou inserir agora na minha fila que tem só o valor 1, o valor 2. Volto para outra chamada, onde N era 3, aí vou agora inserir na minha fila que tem 1, 2, o valor 3. Tá certo, pessoal? Bom, então, nossa videoaula de hoje acaba aqui. Eu espero que todos tenham gostado e agradeço a atenção de todos. Finalizamos por aqui a nossa videoaula.